Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 11. Deus abençoe muitíssimo o pastor Marcos, simpaticíssimo, muito preocupado. O tempo todo ele, varão, nosso compromisso, varão. Eu, calma, pastor, já está na agenda. Ai de mim se não for. Glória a Deus. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Eu acredito que esse texto de João 11, ele não se perde nada. Do Evangelho de João, acredito ser um dos mais ricos, porque nele há diversas doutrinas bíblicas, senão nele há o que chamamos de pilar de toda a doutrina cristocêntrica, a ressurreição. E embora seja considerado este um dos maiores milagres já operado por Jesus, esse é um texto rico que vai abordar sobre muitas coisas, sobre a esperança da eternidade. Como resposta de Jesus a Marta, teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é um texto que pode aludir muito sobre a fé, desde a fé de Marta, que disse a Jesus: agora mesmo, se tu orares, meu irmão pode ressuscitar, Deus, o Pai, te ouvirá. A mesma fé que precisa ser abastecida, fortalecida pelo Eterno, por não ser uma fé profunda, e ele ter que animar a Marta a crer em possibilidade, mesmo havendo impossibilidade, pois ela diz, já é de 4 dias, já cheira mal. E Jesus diz, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? É um texto tão rico que aborda o aspecto da adoração íntima de Maria, que desde o seu primeiro encontro com o Senhor em sua casa, está aos seus pés aprendendo, enquanto sua irmã está perdida entre os afazeres, e questiona Jesus o ato de Maria estar aos seus pés e não ajudá-la, e Jesus tem que exortar a Marta, dizendo, Marta, deixe-a, porque ela escolheu a melhor parte, uma só coisa basta, tu estás atarefada com muitas coisas, e quem faz ou quer fazer muitas coisas acaba não fazendo nenhuma. Então é melhor adorar do que exercitar-se demais sem ter resultado. Marta é uma mulher de fé, enquanto que Maria é uma mulher da adoração. Novamente está aos pés do Senhor, novamente se prostra aos pés do Senhor, enquanto Marta reconhece que a ausência de Jesus é a ausência de milagre, que a ausência de Jesus é a ausência do sobrenatural, que a ausência de Jesus é a ausência da resposta à fé, porque ela disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria já reconhece que a ausência de Jesus é a ausência de vida, que a ausência de Jesus é a ausência, aleluia, de graça, porque ela repete a mesma coisa, mas com um tom diferente. Maria, ela consegue mover e remover o interior de Jesus, enquanto que Marta, ao falar a mesma coisa, Jesus permanece onde está.
Mas Maria diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E isso com lágrima, com quebrantamento, com prostração aos seus pés, de maneira que Jesus se quebranta por dentro, se condói da necessidade de Maria, mas também do que a morte pode fazer na vida de um homem, e se levanta e diz: diga onde o colocou. A adoração dela consegue mover Jesus para o problema. Mas é um texto também que aborda sobre oração, porque o primeiro personagem aparece indo avisar a Jesus, indo anunciar a Jesus, a pedido das irmãs, que está doente aquele a quem ele ama. Esse rapaz vai interceder, é um anônimo, ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe quem ele é. Ele aparece e desaparece, aparece quando há uma necessidade, quando ainda está doente, quando ainda há possibilidade de resposta. Ele volta com uma proposta de que Jesus disse que a enfermidade não é para a morte. Ele volta com expectativa e trazendo uma mensagem: Jesus logo vai estar aqui. Ele volta com uma palavra de ânimo, dizendo: eu encontrei ele, porque só os intercessores sabem aonde Jesus está. Podem não ter credencial, podem não ter um cartão de apresentação, podem não ter uma adoração exponencial, mas quando há problema, o intercessor é o primeiro a ser buscado, porque ele sabe o caminho de encontrar Jesus. O texto fala de auxiliadores, aqueles que estão só para fazer sacrifício, para que Lázaro volte à vida. Os carregadores de pedra. Jesus dá uma ordem: tirai a pedra, e tiraram a pedra. Mais de um removeu a pedra. Carregar pedra não é fácil, exige sacrifício, exige abdicações, exige gastar um pouco mais de energia. Mas se não houver carregadores de pedra, não há, aleluia, uma estrada aberta para Lázaro voltar a viver. Então esses agentes aparecem no texto, e cada um deles com um teor doutrinário, cada um deles com uma mensagem. É um texto que desde o verso 1 até o derradeiro ele é rico, porque pode se extrair lições extraordinárias. Você pode pregar por um mês, todos os dias nesse texto, e ainda vai faltar dias para terminar a mensagem, de tão nobre, de tão rico que ele é. Todavia, quando eu leio João 11, esse verso 6 me atormenta, me perturba, mexe comigo, porque embora hoje eu complete alguns entas, eu faço parte dessa geração fast food, dessa geração que não sabe esperar, dessa geração movida pelo corre-corre do dia a dia, dessa geração que está sofrendo de síndrome de ansiedade, de síndrome do pensamento acelerado, dessa geração que rasgou e arrancou o Salmo 40, porque esperar com paciência no Senhor já não faz parte do cardápio. Nós temos pressa, por isso o nosso alimento é fast food, a nossa conversa é via WhatsApp banda larga. Glória a Deus. Não temos tempo para manter relacionamento, abraçar, beijar. Mantemos um relacionamento frio e distante, internetizado. A nossa vida é globalizada, conectada, porque nós temos pressa. É uma geração que sofre porque não sabe esperar, porque é apressada. E um dos mistérios da vida espiritual é o fato de que às vezes Jesus não vem quando precisamos. E esse verso ele não chega a me constranger, mas ele chega a me provocar um desafio. Ele chega a mexer com as minhas entranhas,
Porque esperar que Jesus venha é parte do processo. Esperar que Jesus venha é parte da vida cristã. Estamos habituados com sua presença. Observe o texto, Maria e Marta percebem que seu irmão está tão doente que pode não sobreviver. E o fato do amigo Jesus estar na região é uma oportunidade para ambas de mandar uma mensagem para que Jesus venha atender aquele a quem ele ama. Pois quem ele ama está doente. Elas sabiam que Jesus viria. Sabia que Jesus atenderia, sabia que bastava um recado para mover e remover Jesus, que bastava este recado para que Jesus mudasse a sua agenda, mudasse o seu calendário. Isso é panlógico, isso é óbvio, isso é normal, é previsível, é o natural. Porém o texto diz, e Jesus ficou aonde estava. E Jesus ficou aonde estava. Se você observar o capítulo 10, verso 40 a 42, vai perceber que segundo a geografia que João aponta, Jesus está a 30 quilômetros de Betânia. O lugar não é de essencial importância, senão João teria enfatizado. O que destaca-se é que Jesus ouviu a notícia e decidiu ficar por mais tempo aonde estava. Se você observar, os acontecimentos sucederam-se desse jeito. No primeiro dia, o mensageiro vai buscar Jesus, volta sem Jesus e Lázaro morre. No segundo dia, o mensageiro volta e chega a Betânia com uma doença, aliás, com uma notícia que a doença não é para a morte e Lázaro está morto. No terceiro dia, Jesus espera mais um dia e parte para Betânia. No quarto dia, Jesus chega a Betânia. São 48 horas e parece que Jesus está atrasado. 48 horas. E quando chega, parece ter chegado fora do tempo. Nesse período de 48 horas, eu vou aprender que crises são inevitáveis. Lázaro morreu mesmo sendo amigo de Jesus. Lázaro ficou doente mesmo sendo amigo de Jesus. Sua amizade, sua comunhão, sua vida com Deus não impede que infortúnios lhe aconteça. O sol que brilha no céu brilha sobre todos. A chuva que cai enviada por Deus cai sobre todos. Não é porque você é crente que você está numa redoma de proteção contra todos os malefícios. Antes Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se você espera viver longe de dificuldade, o cristianismo não é o caminho. Se você abraçou o cristianismo, abraçou uma guerra. Não há bandeira branca, não há descanso, não há uma folga. É luta constante, luta consigo mesmo, luta contra um sistema anti-Deus, luta contra a sua velha natureza, luta contra o diabo e às vezes luta contra aqueles que estão próximos. Crises são inevitáveis e pior, o texto vai nos revelar que ela pode aumentar. Lázaro procurou todos os recursos, inclusive Jesus, mas chegou a morrer. Você tem que entender que vai chegar o tempo quando as tempestades desabar sobre a sua cabeça, o lar ser fuzilado com artilharia pesada, perdas financeiras, acidentes, lutos. Você vai orar e nada vai acontecer. Aliás, piora. Quer alívio e a dor aumenta. Quer subir e afunda-se mais.
Porque quando Deus quer provar e tratar com Jó, Ele vai cumprir todos os desígnios e todos os propósitos para que o vaso seja quebrado e aprenda algumas lições e depois seja restaurado. Olha o texto. A crise tornou-se inadministrável, saiu do controle, fugiu do raio de ação, a ponto de dizer: se o Senhor estivesses aqui. Só o Senhor podia ter evitado isso. Só o Senhor podia ter dado um basta. Só o Senhor podia ter colocado as mãos e ter resolvido. Elas estão admitindo a incapacidade de administrar o problema. Elas estão admitindo a impotência humana contra doenças que não há cura e morte. Foi algo inesperado. Ou o problema manda uma notícia: estou chegando. Ou crise manda um e-mail dizendo: estou batendo na porta. Te pega de surpresa. É um casamento que vai bem, de repente uma quebra de aliança. É uma vida profissional que está subindo e prosperando, independente das quedas de bolsa, ou de valores, ou de pacotes de governo, e de repente um mau negócio te arrebenta. São as emoções que estão indo bacana e de repente você é quebrado. É uma crise de pandemia que te pega no meio e te arrebenta. Mas todavia, tudo isso é pedagógico. Se Lázaro não tivesse ficado doente, se Lázaro não tivesse morrido, para Jesus ir lá e ressuscitá-lo, nós não teríamos lições a serem aplicadas e aprendidas. Dá uma olhada para esse crente e diga: fique em paz. O Deus que complica, depois explica porque complicou. Aleluia, aleluia. Fica em paz, você está numa escola que Jesus te colocou assentado para assistir de camarote, como Ele opera milagre, opera sinais. Fique em paz. Ele está extraindo seus apêndices, está te ensinando lições. Mas é meio atribulador isso, ou não é? Por exemplo, existe pergunta sem resposta nesse texto. Como conciliar o amor com a demora? Está doente aquele a quem tu amas, mas ele permanece 2 dias e sabe que aquela demora vai provocar morte. Sabe que aquilo vai fazer com que Marta e Maria vão introspectivar-se, vão fazer caverna na alma, vão abrir questionamento: por que tu não veio? Por que tu não estavas aqui? Tão perto, por que tu não atravessou o lago e chegou? Outra pergunta: por que Jesus não operou o milagre de longe? Por que não fizera ali o mesmo que ele fizera com o centurião? Diga só uma palavra, o meu criado sarará. Mas ao invés disso ele dá uma expectativa, uma esperança, não é para a morte, e morre. Por que ele dá essa esperança às amadas? Poderia ter dito o mesmo que disse a Jairo, quando disse: a minha filhinha está doente, vamos na minha casa. E Jesus disse: eu irei, bora para a tua casa. Na verdade, sequer enviou uma mensagem dizendo que estaria ali logo quanto possível.
O texto diz no verso 6 que ele demora mais 2 dias. Por que que ele disse que não morreria e morreu? O texto diz claramente que quando ele olha para os discípulos após os 2 dias, ele diz: vamos para Betânia. Os discípulos dizem: estão querendo matar-te, tu quer voltar para lá? O Tomé diz: nós iremos também contigo. Jesus diz: Lázaro, meu amigo, está dormindo. Aí um deles diz: se está dormindo, deixe que alguém acorde ele lá. Jesus diz: não, ele está morto. E como eu me alegro de vocês não estarem lá, como eu me alegro de não ter ido, como eu me alegro de não ter só curado a dor, como eu me alegro de não ter feito parte do problema da enfermidade, como eu me alegro não na morte, mas de não ter ido lá. No início ele diz: a enfermidade não é para a morte, desligamento, esquecimento eterno desse planeta Terra. A enfermidade é para a glória de Deus. Jesus estava dizendo: eu vou extrair a vida da morte, eu vou extrair glória da perda, eu vou extrair aleluias e adoração da lágrima e do pranto, eu vou extrair honra ao meu nome. Louvado seja o nome de Jesus. O que a gente pode aprender com isso? Em primeiro lugar, a gente aprende aqui que a demora de Deus é fundamental para termos necessidade de sua presença. Olha o verso 21. É Marta quem vai dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O verso 32 é Maria que vai dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Observe que esses 2 versos nos diz que tanto Marta quanto Maria diagnosticaram a causa da morte do irmão: a ausência de Jesus. A ausência de Jesus. Aprenda algo e guarde em seu coração: quando o Eterno demora, Ele quer saber se nós sentimos a sua ausência. O verso 3, ele me choca. Mais abaixo, parece que Jesus estava tão feliz com a morte do amigo Lázaro, a quem amava, mas porque Marta e Maria reconheceram que a sua ausência gerou morte na família. E aqui é um fato inegável: a ausência de Jesus gera treva em qualquer lugar. A ausência de Jesus produz morte na família, ainda que haja membros na família praticantes de uma boa religião. A ausência de Jesus produz morte no ministério, ainda que haja bons teólogos. A ausência de Jesus produz morte no culto, ainda que a liturgia seja alegre e a música seja empolgante. A ausência de Jesus produz morte na vida, ainda que haja muita atividade. Faça como Moisés: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E muita gente vivendo uma situação igual a Marta e Maria. Jesus está ausente, e por causa da ausência gerou medo, gerou desânimo, gerou morte existencial, principalmente morte espiritual. Não estou falando que com a presença de Jesus essas coisas não podem acontecer.
Lembre que eu disse: no mundo tereis aflições, mas o mesmo que disse sobre aflição, disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele é o modelo, Ele é o paradigma, Ele é a centralização da nossa fé. Com Jesus podemos passar pelo deserto, mas Canaã está garantida. Podemos descer na cova dos leões, mas Deus já providenciou a saída de lá. Podemos entrar na fornalha, mas o quarto homem desce para pelejar com a gente. O que nós precisamos fazer nesses dias de treva, de angústia, é nos lançar aos pés do Senhor, é ir ao seu encontro e declarar constantemente, como os discípulos de Emaús: fica conosco, fica conosco, fica conosco, fica conosco. Levante a sua mão e diga: fica comigo, Jesus. Fica comigo naquele trabalho, fica comigo naquela casa, fica comigo, Senhor, lá naquele escritório, fica comigo naquela vizinhança, fica comigo, Deus, nesse casamento cheio de turbulência, fica comigo nesse tempo de enfermidade, fica comigo, Senhor. Fica comigo, porque se tu faltar, nós morremos. Se tu faltar, nós entramos em depressão. Se tu faltar, Senhor, nós nos esgotaremos. Fica conosco, porque mesmo havendo prova, havendo luta, havendo perda, haverá paz que Ele deu e o mundo não tira. Então lembre-se, às vezes Ele parece demorar, para que a gente tenha oportunidade de demonstrar que a sua presença é fundamental, que nós temos necessidade dela. A outra lição que eu aprendo aqui é que a demora dele, a demora do Eterno, é uma demonstração de que Ele age livre e soberanamente. Verso 37 é empolgante. É empolgante, porque Ele nos diz que os judeus vão questionar Jesus. Não podia Ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Olhe para cá, o Jesus que não tarda, não oferece uma garantia de que as coisas sairão como deveriam. Ele deu sonho a José, mas Ele não falou a José da perseguição dos irmãos. Ele não falou a José que os irmãos iriam jogá-lo numa cova para matá-lo e depois iam vendê-lo. Ele não falou que seria escravo numa terra estranha, longe do papai e da mamãe. Não falou para José que a mulher do seu patrão iria persegui-lo. Não falou para José que por causa de uma calúnia ele sofreria 2 anos de cadeia e seria esquecido por aqueles a quem ele ajudou. Ele não disse nada para José. Foi Deus que achou Davi e disse: achei e ungi com meu santo óleo. Mas ele não falou nada que depois daquele óleo ia ter leão, ia ter urso, ia ter um Golias, ia ter um Saul da vida em que ele não pode botar a mão nele, ia ter gigantes, guerras intransponíveis, batalhas invencíveis, tudo por causa de uma promessa de uma coroa. Olha para o texto. Jesus optou em deixar que a enfermidade levasse o seu amigo à morte. Aprenda uma lição. Às vezes Deus corta o mal no início. No início. Às vezes Deus corta o mal no curso da trajetória. Mas às vezes Deus deixa o mal exercer todo o seu poder até se esgotar. Foi isso que aconteceu com Lázaro. Jesus não quis curá-lo à distância. Jesus deixou que ele morresse, para que da morte extraísse excelsa glória para o seu nome.
Os judeus questionam, os judeus tentam fazer com que esse questionamento se torne uma forma de pressão emocional. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que esse não morresse. E ao invés de Jesus ficar pressionado, o texto vai me ensinar que o Deus que não age sob pressão nenhuma e sob poder nenhum, é soberano e livre para fazer quando quer, o que quer e na hora que Ele quer. Não há poder humano, não há poder terreno, não há poder ultraterreno, não há poder sobrenatural que obrigue Deus a agir. Ele é soberano. Levante a sua mão e diga: Tu és soberano. Tu és soberano. Tu manda sobre todas as coisas, pode sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas, tem poder sobre todas as coisas. Operando o Senhor, quem impedirá? Aquieta a tua alma. Deus não age pressionado nem mesmo pelas necessidades humanas. Ele reconhece as necessidades humanas, mas Ele não se deixa ser pressionado por elas. Deus ouve a nossa oração, tem prazer em atendê-la, mas o atender de Deus não significa que Ele foi pressionado por nossas orações. Ele age porque Ele é Deus, Ele age porque Ele é livre para agir com toda a liberdade sobre todas as coisas. Talvez esse dia foi aquele dia que Jesus quisesse ir correndo para Betânia, mas esse é um daqueles momentos em que Ele tem que se submeter à própria vontade do Pai, à agenda do Pai. Dá uma olhada para esse crente que está do lado, diga: o teu tempo é cronos, tudo cronometrado, tudo calculado, tudo planejado, tudo bonitinho no tempo certo, onde os eventos que acontecem em sucessão, período de passado, presente e futuro, é o seu tempo destinado como homem, mas Deus é eterno, e o tempo de Deus é Kairos, é o tempo em que Ele é determinado pela sua vontade, é um período de duração indeterminada, é um tempo em que a atividade de Deus interrompe o cosmo e vem da eternidade e entra no meu tempo para cumprir a vontade dEle. Dá uma olhada para esse crente e diga: fique em paz, o tempo de Deus é intencional. Diga: está demorando porque Ele tem intenções boas sobre você. Está demorando porque Ele tem propósito bom para você. Porque o tempo de Deus tem propósito claro. Ele não demora porque está atrasado. Ele não demora porque te esqueceu. Aleluia, debaixo do céu tem um propósito sobre todas as coisas. E o tempo de Deus é deliberado. Na hora certa Ele vai agir. Eu termino. A última lição que a gente vai aprender nesse verso 6 é que a demora de Deus não significa que você foi esquecido por Ele. Olha o verso 43. Jesus vai botar nome. Jesus vai fazer lembrado que quem está na cova é seu amigo. Jesus vai chamar a vida a quem Ele disse: eu vou arrancar glória daí. A demora de Deus não significa que Ele está insensível a você e suas necessidades. A demora de Deus não significa que Ele está insensível aos dias de sua angústia, sua alma aflita, nem que Ele está atrasado. Significa que Ele está trabalhando. Dá uma olhada para esse crente e diga: papai está trabalhando. Ele está te preparando, te colocando no ponto em que você deve estar, está te depurando pelo fogo. Aleluia, Ele está trabalhando na sua história.
Esses dias eu estava orando, umas 2 semanas atrás, por algumas questões pessoais e familiares. Eu disse: Senhor, tu não falas. O céu está de bronze. Os pregadores pregam e parece que a mensagem não me atinge. Não há uma palavra de sabedoria, não há uma palavra de ciência, não há um sonho. Tu não levantas uma profetisa ou um profeta, não há sinais. Parece que o céu ficou de bronze. Eu disse: por quê? Eu tenho buscado a tua presença, tenho andado no teu temor, tenho dedicado a minha vida a pregar a tempo e a fora de tempo, e parece que o céu ficou de bronze. Parece que o Senhor não fala, parece que o Senhor não vê, parece que o Senhor não ouve, parece que não há resposta nenhuma. E enquanto eu orava, o Espírito Santo, o doce Espírito Santo, quebrou o silêncio, e ele disse para mim: meu filho, o céu não está fechado ao seu respeito, não está em silêncio as suas condições. O Pai, quando fecha a boca e silencia, é para que o diabo não descubra o desenho que ele está fazendo da sua história, o projeto que ele está escrevendo a respeito da sua vida. Oh, glória a Deus! Aquieta a tua alma, mesmo não parecendo, Deus está trabalhando em teu respeito e a teu favor. Está aprimorando o seu caráter, moldando as suas emoções, extraindo os seus apêndices, preparando o seu coração para o grande dia da vitória. Deus não tem uma agenda tão cheia que o impossibilite de tratar o teu caso. Oh, eu vim lá de Rio das Ostras para dizer: Deus está trabalhando. Quando a presença dele parece não vir, a sua mão costuma escrever na parede, e a mão de Deus está desenhando as páginas da sua vida. Vai terminar tudo bem no nome de Jesus. Jesus foi a Betânia para tratar especificamente do insolúvel problema de Lázaro. Olha para isso aqui. Há um plano maior em ação. Quando parece que ele está ausente, é aí que ele está presente. É aí que ele está presente. Jesus, que no verso 4 disse: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Vai me ensinar que na hora certa o eu sou vai entrar na história e vai dizer: Lázaro, vem para fora. 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 Deus vai extrair glória da sua vida, glória do seu problema, glória da tua dificuldade. Fique em pé, por gentileza. Jesus não tem pressa, Ele não chega atrasado, Ele não falha, não é colhido de surpresa. Ele conhece o fim desde o princípio, o amanhã desde o ontem, enxerga o futuro desde o passado. Por isso Ele demora mais 2 dias, porque Ele sabia o que ia fazer. Deus está no comando, Deus está no controle. Aleluia, em Cristo nós somos mais do que vencedores.
Jesus não age sob pressão. Jesus não age pelo calendário humano. Ele sai da Galileia certo de que vai ser preso, de que vai ser morto, de que vai ser crucificado, mas nada o detém. Aleluia. Ele não levou em conta a vergonha da cruz. Ele demonstrou que a vida sempre triunfa sobre a morte. Ele tem tudo sob o controle. Sabe, você está em casa, desesperado, tentando suicídio, à beira de um colapso, de depressão, com suas esquisitices, sua psique, sua emoção toda arrebentada, porque não sabe mais o que fazer. Entrega na mão do Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Descansa, Jesus vai chegar. Jesus vai chegar, e não será fora do tempo, não será fora da estação, não será quando você espera, mas vai chegar na hora certa. Vai chegar para operar milagre, vai chegar para dizer: Lázaro, vem para fora. Vai chegar para deixar todo mundo de boca aberta. Olha o capítulo 12. Enquanto que o capítulo 11 é o capítulo da aflição, o capítulo 12 é o capítulo do testemunho. Jesus está na casa de um homem para se alimentar com ele, mas o texto diz que lá está Maria, aos pés do Senhor, adorando. Lá está Marta, correndo com os quitutes, servindo. E lá está Lázaro, a ressurreição, sentado junto à mesa. E todos que vêm, não vêm para ver Jesus, vêm para ver Lázaro, que Jesus ressuscitou, vêm para ver o testemunho do que Jesus fez. Deixa eu dizer, aqueles que hoje que estão tentando pressionar, vão vir para ver o que Deus fará na sua vida. Aleluia, aleluia. Olhe para cá. Quem sabe tu entrou aqui hoje e está vivendo uma situação de Marta e de Maria, de desespero, de angústia, de abatimento, até mesmo aquela situação de dizer: agora é só Jesus, ninguém mais, é só Jesus. Jesus está aqui, a presença dele está aqui. Foi ele quem disse: onde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, eu estou no meio. Ele não está aqui só porque ele disse na palavra, mas porque nós sentimos a presença dele. Quantos podem testemunhar que Jesus está aqui? Jesus está aqui. E essa é a razão porque eu creio que ele pode mudar a sua vida, pode mudar seu casamento, pode te restaurar de dentro para fora, pode arrancar você desse encavernamento de alma, desse enclausurar de vida, pode restaurar você por completo. Eu quero orar com você. Lá na nossa igreja o nosso pastor diz: tudo começa com uma oração. E eu quero orar contigo. Quero orar por você que quer entregar sua vida a Jesus, entregar seus problemas a Jesus, entregar essas situações que você está vivendo a Jesus, mas acima de tudo, deixar Ele operar em você o maior dos milagres,
o milagre do encontro, o milagre da salvação, o milagre da reconciliação. Jesus te ama, e mais do que equacionar e resolver os seus problemas, Ele quer restaurar a sua alma. Se você quer receber esta oração, pastor, eu gostaria que o senhor orasse comigo, para que Deus me restaurasse primeiro por dentro, e depois me ajudasse a colocar as coisas por fora em ordem, sem constrangimento ou só sentimento de vergonha. Aonde você está, só levante uma de suas mãos. Alguém, Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Deixa eu estender a corda de misericórdia. Você que levantou essa mão linda, vem aqui à frente para a gente orar. Vem, 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 vem à frente para nós orarmos. Vem. Essa é a noite da sua reconciliação. É a noite de você deixar Jesus ser Jesus, entrar aí, mudar a sua vida, mudar seu dilema, mudar a sua história. Vem. Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele quer mudar você por dentro, quer te ajudar nesses dilemas que você não tem conseguido. Venha, venha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero convidar um irmão, uma irmã que vem aqui ficar do lado dessas pessoas. Você pode vir, você que é da igreja, vem, fique aqui do lado dessas pessoas. Nós vamos orar com ela. Eu tenho uma palavra de Deus a essa mulher de óculos. A senhora a senhora lá atrás, de branco, a senhora que abaixou o pescoço. O Eterno me diz de uma batalha intensa, uma batalha tão intensa dentro da sua casa, que o posicionamento do inferno é causar destruição, assolação e vergonha. Eu estou vendo uma palavra em cima da sua cabeça escrita assim: tempo de restauração. Tempo de restauração. Eu assumo a orientação profética para lhe dizer que vem um tempo novo de Deus para a sua história. Vem um tempo novo de Deus para a sua casa. Tu há de contar um grande testemunho do que Deus fará, porque o tempo da vergonha está passando, e é chegado um tempo de honra para a glória e louvor de Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Meu pastor, vamos orar, estende as mãos para cá. Senhor, nós pregamos a Tua palavra crendo em milagres, crendo que o Senhor é soberano para agir e operar. E essas pessoas vêm à frente, algumas para reconciliar, outras para reafirmar a fé, outras para receber uma bênção, outras para te aceitar como Senhor e Salvador. Promove o que só o céu pode promover na vida delas. E no nome de Jesus começa um novo projeto de história aqui, Deus. Vem para elas e sobre elas, Deus. E no nome de Jesus, que desse dia em diante, uma página nova na história começa a ser escrita. Ah, querido Jesus. Ah, querido Jesus. Muda por completo a história de vida dos meus amados. Que desse dia em diante, Pai, a palavra profética esteja sobre a cabeça deles, e que todos os dias o Senhor, com essa semente, venha fazer germinar a vida e tudo que está no seu coração a respeito deles.
Faz cair por terra toda obra maligna. Faz cair por terra todo intento maligno. E levante, Deus, um escudo de vitória ao redor deles. Nós os abençoamos para a glória e louvor de Jesus Cristo. Todos digam glória a Deus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Pastorzão, muito obrigado. Amém, pastor. Podem voltar. Amém. Os irmãos da igreja sabem o que fazer. Continua de pé, nós vamos adorar o Senhor nesta hora, amém? Vamos continuar adorando ao Senhor neste momento.